Nós somos como bebês diante de Deus, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Então, é você quem vai dizer para o Senhor: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Porque tem gente que se contenta com tanto, e tem gente que tem uma fome absurda. Eu, talvez por conta dos traumas que eu vivenciei, quando eu entendi que a minha cura estava em Deus, e quanto mais eu mergulhasse em Deus, e aí o próprio Deus ia me apontando a ações. Não significa que é um livro que vai mudar a minha vida, mas Deus vai usar um livro, uma história, para abrir a minha mente, para eu entender coisas que eu não tinha compreendido por eu sozinha. Deus vai usar uma pregação, Deus vai usar pessoas, mas é sempre Deus. A mesma coisa um profissional. Tem pessoas que vão, assim como eu, quando eu fui para a primeira vez a um psicólogo, não vou nem dizer a primeira vez, mas quando eu intencionalmente ali me dediquei a um processo terapêutico, eu ainda colocava a expectativa na pessoa. E aí eu me lembro que eu ia achando que a pessoa ia me dar uma receita. Lembra que eu falei aqui de manhã da dor? Que quando a gente tem uma dor, o que a gente faz? A gente vai ao médico e a gente quer desesperadamente que ele passe lá um medicamento que tire aquela nossa dor. Mas quando ele manda a gente investigar, a gente já fica assim. E quando a gente não descobre, eu não sei vocês, mas eu já ouvi várias histórias, eu nunca vivi uma situação assim, mas eu já ouvi várias histórias das pessoas falarem: eu estou com um mal-estar ou uma dor, o que quer que seja, uma característica ali física, tá? E a pessoa, ela vai em médicos e médicos e médicos e ela não consegue encontrar o histórico ali. Alguém já ouviu alguém falar isso? Menina, eu já fui em tantos especialistas, eu já fui em tantos médicos e eu não consigo. Até que, às vezes a pessoa fala assim, depois de 2 anos, 3 anos, passando em médico, gastando uma fortuna, eu encontrei um médico que descobriu que eu tinha. Você acredita que era nananã, tal, tal, tal? E a pessoa fala, às vezes é uma coisa simples, e às vezes é uma coisa, uma doença nova, uma coisa mais complexa e tal. Mas o que acontece? Aquela pessoa, às vezes, ela ficou ali anos, meses, naquela angústia, sem saber qual era a raiz daquilo. Gente, olhem para a sua vida física, biológica e a sua vida natural. A vida natural no trato com os filhos, a vida natural de um casamento. Paulo vai dizer que a nossa relação com Cristo, ele compara muitas vezes como um casamento. Por isso que Cristo é o noivo e nós somos a noiva, que estamos sendo preparadas. Porque casamento fala de intimidade, casamento fala de se despir, casamento fala de uma só carne. Então, a nossa relação com o nosso marido, se a gente começar a observar o que é uma relação com um casamento e a gente fazer essa analogia à nossa relação com Deus, a gente falar, olha isso, olha como que tem semelhanças na questão de entender as questões emocionais. Com filhos, eu aprendi muito sobre a paternidade de Deus, porque vocês viram uma história, então eu não sabia o que era ter um pai, eu não sabia o que era me relacionar com o pai. E eu aprendi muito sobre a paternidade de Deus à medida em que o próprio Deus ia me ensinando sobre a minha maternidade com as minhas filhas. Porque antes, quando eu vivia focada na dor, quando a gente está na dor, o que acontece? Muros se erguem. Orgulho. E aí isso vem de uma maneira tão sutil que às vezes não parece que é orgulho, mas é. E o orgulho, gente, gosto muito da pastora Helena Tanuri, que ela fala muito sobre isso, né, no orgulho. Ela fala que o orgulho é igual ao mau hálito. Que assim, quem tem não percebe, né? Mas quem está do lado percebe. Então, a gente assim fala, e às vezes a gente brincava na época da pandemia, agora as pessoas estão provando o próprio veneno. Tendo que falar e sentir, né? Mas brincadeiras à parte, é verdade, a gente não percebe o orgulho. Porque ele vai se manifestar numa pessoa que estuda muito, por exemplo, para provar que ela é inteligente. Isso muitas vezes está baseado no orgulho. O orgulho pode se manifestar numa pessoa que é extremamente correta. Ela não comete erro nenhum e ela busca fazer tudo correto. Um orgulho para dizer, olha como eu... É assim, o inconsciente é como se fosse isso. Olha o tanto que erraram comigo, mas eu não estou errando. E aí a gente acha que não está errando. A verdade é essa, a gente acha. O orgulho se manifesta também no perfil de uma pessoa extremamente boazinha. Ai, claro, posso? Sim, tudo. Sabe? Aí você vai assim sendo a boazinha, a simpática, a que não fala nada, a que nunca briga. E aí você critica e condena. Nossa, você viu aquela pessoa? Mas para que tanto?
no fundo, às vezes, você também queria dar uma de louca, só que você não tem coragem. E aí a outra pessoa que teve coragem, aí você critica. Então, sabe, outras coisas, né? O orgulho se manifesta também com eu não vou repetir. Quem aqui já falou essa frase, gente? Eu não vou repetir os erros da minha mãe. Nossa, eu falei isso muitas vezes. E, claro, porque doeu muito viver as consequências dos erros que, sim, minha mãe cometeu comigo. Perdoar, gente, não é amnésia. Perdoar não é esquecer. É você não ter mais a dor. Porque tem gente que pensa assim, claro que tem coisas que a gente até esquece. Ótimo, isso é muito bom. Mas o que eu quero dizer é que tem gente que pensa assim, para eu, tem muitos mitos, né, sobre o perdão. Para eu perdoar, significa que eu tenho que esquecer tudo que a pessoa fez? Aí eu brinco, né, falo, não, isso é amnésia, é outro nome. Então, eu lembro tudo que a minha mãe fez. Eu não invalido o que ela fez, ou meu pai, ou os abusadores, ou todas as pessoas que me fizeram mal enquanto eu criança. Então, não é você dar uma carta onde você fala para a pessoa, estou te perdoando. E o que você fez nem foi tão assim. Não, gente. Foi ruim o que te fizeram. Foi intenso. Te trouxe consequências. Te trouxe prejuízos dos quais você pode estar pagando hoje. Você comprou um livro porque você precisa se curar. Você vai pagar uma terapia. Ou seja, além de tudo, tem custo monetário. Tem custo do seu tempo, tem custo da sua entrega, tem custo da tua vida. Para você se curar, vai te custar sim, igual eu falei de manhã, naquele exemplo, que às vezes você vai ter que comprar medicamento, vai ter que ir para fisioterapia. Imagina uma pessoa que fica 1 ano indo para fisioterapia. O quanto que ela vai gastar de combustível, o quanto que ela vai... Quem já fez fisioterapia aqui, gente? Ô treco chato, né? Gente, mas é chato, mas não é importante? Eu fiz 1 ano que eu tive bursite, tendinite, meu Deus, era todo dia, e não era perto da minha casa, era meia hora, 40 minutos, então era combustível, ou então era ônibus, passagem, andar a pé no sobra. Quer dizer, exige de você, mas se você não fizer aquilo, você não se recupera. Então, o processo de cura, sim, te custa, não é de graça, não. A salvação é de graça. O que Deus fez por você na cruz, o sacrifício dele, o amor dele, o perdão, tudo isso é de graça, é graça imerecida. Nós não merecemos e o Senhor nos deu. Agora, um processo de cura, ele vai te custar. Claro que a ação, aquilo que só vem de Deus, de novo, vai ser graça e favor sobre a sua vida. Mas vai te custar intencionalidade, vai te custar isso. Parar, ler um livro, anotar, orar sobre isso, olhar para dentro de você, ser intencional nessa mudança. Tudo isso te custa, não são coisas simples, né? Então, muitas vezes é importante a gente compreender a nossa história de vida para a gente entender para onde eu vou. Eu gosto muito de um trecho que diz ali em Gênesis, quando conta a história de Agar. Agar, ela engravidou ali de Ismael, que era o filho em que Sara disse lá para Abrão falar, vai lá, resolve lá, dá aquele jeitinho. Então, Agar ali, obedecendo a serva, obedecendo a patroa dela, se deitou ali com o marido dela, Abraão, engravidou de Ismael, ok. Quando Agar, depois começa elas ali a terem um problema, Sara e Agar sai ali, abandona vamos dizer assim, a patroa dela e vai embora, vai lá para o deserto, para algum lugar. Um anjo chega ali e fala assim para ela, de onde você veio e para onde você vai? Olha, quando você for ler a Bíblia, comece a prestar atenção nas perguntas que são feitas na Bíblia. Porque as perguntas, gente, elas falam muito. E o que acontece? Nós que temos uma vida muito intensa, porque a mulher hoje não é fácil. Gente, vou falar assim, né? Não que eu seja assim, sabe, gente, contra quem trabalha fora, até porque também eu acabo trabalhando, só que é um trabalho fora, certo? Até estava falando com a missionária, falando, às vezes as pessoas chamam a gente para ministrar e não faz ideia de toda a jornada que a gente trilha para chegar até o lugar. Por exemplo, se a gente mora em São Paulo, a missionária vai para Maranhão na semana que vem. Quanto tempo da casa dela que ela sai, o tempo que ela fica fora e dorme. Então, tudo isso é contabilizado como trabalho para o reino de Deus. E tem igreja que não tem muito essa visão, não imagina, né? Mas voltando aqui, então, a gente trabalha, e não é falar contra o trabalho, não. Mas eu quero brincar assim, dizer assim, mas quem foi a mulher que inventou que tinha que ser tudo igual? Que a mulher tinha que trabalhar igual o marido, ganhar bem também?
Tem hora que dá uma saudadezinha de você ficar em casa, né, gente? Assistindo lá uma sessãozinha da tarde, tranquila. O marido chega, né? Você já ficou ali tranquila, né? Deu para estudar, deu para ler, deu para fazer algumas coisas, né? Mas daí nós, mulherada, insatisfeita, quero meus direitos. Vai? Olha o que a gente está passando hoje. Olha o que a gente está passando hoje. Já não dá praticamente para não trabalhar fora. Com exceção de algumas pessoas que optam por isso, por ser uma mãe mais presente na vida dos filhos pequenos, ou uma pessoa que tem uma condição financeira que é possível isso, a grande maioria das mulheres precisam, né? Porque não é nem que elas querem, né? Embora sim, tem um grupo das mulheres que é nós, né? As mulheres fortes, as poderosas, né? Mas grande parte é porque precisa trabalhar, né? Eu tive um burnout no ano passado, eu não pude parar. Eu diminuí muito. Mas a minha vontade era assim, 6 meses eu não quero fazer mais nada. Nada. Não deu, não dá, não é possível. Existe um trabalho, né, dentro disso. Mas o que eu quero trazer aqui? Né? Nós, mulheres, temos muitas coisas para fazer, sim. Então, nós trabalhamos fora. Trabalhamos dentro de casa, porque é aquela coisa, não é que eu estou indo trabalhar fora, mas lá em casa vai estar tudo ok. Não, muitas vezes quando a gente chega, a gente tem que dar conta. E ainda aquelas que têm também o privilégio de poder ter alguém que ajude, você precisa dizer o que aquela pessoa tem que fazer. Você sempre precisa governar a sua casa, você não pode simplesmente largar a sua casa, né, mesmo que tenha alguém que faça tudo e que você só vá lá como visitante. Não, ali é uma casa, você é governante daquela casa, certo? Então, tem preocupações, tem demandas para você lidar, às vezes eu falo assim, que às vezes é mais fácil você ir lá fazer do que você pagar alguém para fazer, para poder gerenciar isso, né? Porque tem gente que fala assim, quando tinha uma situação assim, mais, como eu posso dizer, limitada, tanto de mentalidade como financeiramente falando, aí eu pensava assim, nossa, olha, essas mulheradas só mandam nas outras pessoas, faz nada. Eu pensava na minha cabeça, gente, sabe uma coisa que a gente precisa aprender? É parar de julgar o outro. Sabe por quê? Quanto mais eu vivo, mais eu aprendo. Tudo que eu julguei, eu paguei minha língua. Tudo, mas tudo. Porque o que acontece? A gente só julga o que a gente não conhece. Porque quando você está na mesma situação que aquela pessoa, só então você consegue compreender de fato o que aquela pessoa está passando. E eu não estou dizendo só de coisa ruim, não. Eu estou trazendo esse exemplo. Às vezes você acha, fulano é rica, fulano não faz nada. Gente, uma pessoa que ela gerencia uma empresa, ainda que ela não coloque a mão na massa, todas as demandas que ela tem que organizar, reunião, as responsabilidades, ter a devolutiva da pessoa, tipo assim, se a pessoa fez o trabalho certo ou não, aí não fez, você tem que ensinar de novo e tem que cobrar de novo. Pensa que não, gente, quem aqui é gerente, quem aqui trabalha com gerência, seja de vendas, como supervisora de telemarketing, ou qualquer área que você, nem que não seja a sua empresa, mas que você já gerenciou alguma equipe, alguma coisa, você sabe do que eu estou falando. E talvez quando você estava lá na posição que você começou, como uma vendedora, ou como que quer que seja, você ficava julgando o seu chefe ou a sua chefa. Que aí o que acontece? Você hoje está nessa situação sendo julgado pelas pessoas. O que eu quero dizer com vocês, para vocês, é isso. É que a gente só julga aquilo que a gente não conhece, né? Então, nós temos essa vida mesmo corrida. Então, é trabalhar fora, é pagar conta, né? Se a gente for considerar as mães solos, as mães que não têm ajuda, que não têm uma rede de apoio, é difícil, gente, não é fácil. Eu gostaria de produzir muito mais. Tem muita coisa, tem muitos livros dentro de mim que eu gostaria de colocar para fora. Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas 70% da minha rotina é em casa. É lavando, é cuidando. E olha que as minhas filhas já estão maiores, o que ajuda, mas ainda tenho muitas demandas e responsabilidades. E nessa muita coisa para fazer, o que acontece? A gente se perde. A gente se perde dos princípios básicos. Porque aí a gente acorda e, tipo assim, não sei na sua casa, mas na minha era assim, que meu marido, ele é tipo como se fosse um... Eu não tenho filha, né? Não tenho filho menino, mas eu tenho um marido que é, né? Então, é meia jogada, é tênis jogado, 48 anos de idade. É não sei o que jogado, é tudo assim. Aí, às vezes, você já levanta e vê aquelas coisas largadas ali, o que você já começa? Só vou dar uma ajeitadinha aqui, daqui a pouco eu já oro.
já vou orar, hein, Deus? Aí você já emenda aqui, nossa, não sei, olha, mas eu vou passar, já vou fazer isso aqui, né? Não, já vou adiantar. Não, rapidinho, ó, daqui a pouco eu já vou orar. Ó, meu devocional, vou fazer, tá? Meio-dia, o almoço, à tarde, buscar as crianças na escola, meia-noite. Ai, Deus, desculpa. Nossa, nem falei com o senhor hoje. Mas boa noite, Deus, dorme com Deus, Deus te abençoe, tá? Aí você ora aquela oração que você não sabe nem o que você está falando. Aí você, então, a religiosona vai ajoelhar, né? Não, que não possa ajoelhar, gente, por favor. A oração de se ajoelhar é uma oração de entrega, de rendição. É onde o teu corpo está falando também, Senhor, eu me rendo a Ti. Mas, na minha época, eu achava que para orar e falar com Deus só podia ser ajoelhada. Eu aprendi assim. Gente, eu vivi num contexto tão religioso que eu achava que o Pai Nosso era dos católicos e que era pecado orar o Pai Nosso. Olha a ignorância. Olha a ignorância. Então, eu ajoelhava. Aí eu começava a orar. E aquela oração distante, fria. Gente, sem brincadeira. Daqui um pouco eu já encostava assim, né? E aí assim, então, Deus falando aquilo lá, não sei o quê. Mas eu não estou brincando, gente. Quando você está num processo de libertação, num processo de abrir a sua mente, de você realmente expandir e conhecer a Deus de fato, não precisa de Rivotril, pode cancelar seu psiquiatra. Vai ler a Bíblia. O sono dos infernos que dá quando você fala, vou ler a Bíblia. Então, quem tem insônia, quem toma Rivotril, não precisa mais não, gente. Brincadeira, tá, gente? Brincadeiras à parte, né? O que eu quero dizer com isso? Existe uma obra das trevas. Porque a palavra diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. O que acontece? Nós estamos imersas num mundo de mentira, tanto pelo mundo, pela sociedade, como pela nossa história. Você quer ver uma coisa? Então, o que acontece? Se um pai e uma mãe acaba não sendo suficientemente bom, se ele não consegue, como eu falei lá de manhã, ele não tem recursos para te dizer que você é importante, que você foi celebrada, que você foi amada. Se de alguma forma a vida mandou a mensagem para você que você, o que você está fazendo aqui, né? Que você não tem propósito, que a sua vida foi um erro, como eu pensava ao meu respeito até esse meu processo de cura. Eu pensava, eu nasci para sofrer. Meu Deus, tipo assim, não tem propósito na minha vida. Só acontece coisa ruim, só acontece desgraça. Esse era o contexto que eu tinha na minha mente. Eu só pensava coisas ruins ao meu respeito, a respeito da vida, a respeito de tudo. Gente, e de verdade, não adiantava alguém vir falar para mim, olha, a vida é boa. Olha, a vida é alegre. O meu olhar da vida, ele era manchado pelas situações que eu tinha vivenciado. Então, eu pensava assim, ainda bem que eu sou evangélica, que eu não acredito em reencarnação, porque uma vida só tá bom demais. E, sabe? E para mim era muito assim, Jesus volta logo. Por que eu queria que Jesus voltasse logo? Não é porque eu queria que acabasse a dor da humanidade, ou que viesse mesmo, né, esse novo céus e tudo que a gente, como cristão, sabe que a gente vai usufruir. Não, é porque eu queria que Deus tirasse a minha dor. Então, olha como muitas vezes a gente acaba agindo de uma forma egoísta por conta das nossas dores. E aí a gente tem essa vida muito intensa, e porque a gente tem essa vida muito intensa, a nossa mente ela está sempre ocupada no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que fazer. E se não bastasse tudo isso que já era difícil para a gente, aí chega essa beleza na nossa vida. Isso é uma arma, é como se fosse um bisturi. Tanto ele pode ser usado para trazer cura para você, você pode ouvir ministrações, mensagens, pessoas que vão ser bênção na sua vida, como isso pode roubar de você tempo com família, tempo com filhos, intimidade, vínculo e vida com Deus. Então, tem muita gente que fala, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas você, com certeza, passa pelo menos 20 minutos ou 30 minutos na rede social por dia. Na realidade, a gente não prioriza a Deus. E aí a gente precisa pensar nos princípios que a palavra nos traz. Então, nós somos um espírito que habitamos num corpo, ou seja, carne, e então nós também temos emoções dentro da nossa alma. Se nós somos espírito,
Nós temos que começar por onde a nossa transformação? Pelo Espírito. Porque dentro do nosso espírito existe um anseio. Jesus fala lá para os discípulos quando eles dormem ali no Getsêmani. Por que vocês dormiram? Aí ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso é na minha e na sua vida. Nós temos um anseio. Você não tem, às vezes, não, começa o ano, você fala, esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano você compra. É muito legal, porque a gente que trabalha com livros, a gente vê que no mês de dezembro, janeiro e fevereiro são os melhores meses de venda de livros. A gente vendia, assim, 3.000 livros por mês pela internet, fora eventos. Porque é aquela sede, né, de tipo assim, eu vou agora... Aí comprava o combo, Roberta Sara, né? Aí, às vezes, eu encontro as pessoas nos eventos e falo assim, Roberta, eu comprei seus livros lá em 2022, não li nenhum até agora. Eu falo, mulher, toma vergonha na sua cara, vai ler. Você está aqui ainda, não foi transformado, então vamos lá, vamos ler. Então, olha isso, a gente tem a boa vontade, é o que eu quero dizer para vocês, a gente tem o anseio, a gente tem a boa vontade, mas a gente paralisa. E nós precisamos ser intencionais. Eu vou repetir 1000 vezes essa palavra hoje, porque Deus está martelando essa palavra para essa igreja hoje. Ser intencional, porque ser intencional exige esforço. É uma coisa que eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Você não tem que fazer comida porque você tem que fazer, senão sua barriga começa a roncar e fica com fome. Então é isso, nós precisamos entender que tem que fazer, ponto. Agora, não é por causa da religiosidade que você tem que fazer. Então, não é assim, Deus, viu? Estou lendo sua Bíblia, estou lendo aqui a palavra, que não sei o quê, e tal. E você achar que Deus te deve alguma coisa. Não. E você achar que porque você está lendo a Bíblia, você também é melhor do que outros. Não. Você está lendo a Bíblia por ser um manual de instruções. Por ser um manual que vai trazer para você. E aí, ali, gente, é sério. O Espírito Santo, ele vai te ensinando de uma maneira tão linda. E são essas as oportunidades que nós temos de aprender sobre Deus e sobre o amor e sobre relacionamento, que é incrível. Dentro do meu processo, então vamos lá. Lá em 2012, como eu terminei falando para vocês, foi quando começou o meu processo de cura. Como que trouxe para mim, tipo assim, eu preciso de ajuda. Claro que eu já tinha tido uma frustração. Então, vamos desenhar um pouquinho aqui. Às vezes você fala assim para mim, Roberta, mas você sabe, eu já fui em psicólogo. E eles são mais loucos que a gente, é verdade. A gente não é tão normal também, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte. Sabe o problema? Que a gente vai, como eu falei, lá com a expectativa no profissional. De que o profissional vai resolver os seus problemas. Ei, você tem 1 hora por semana no máximo, algumas consultas são 30 minutos, outras 40, outras 50, por semana. É igual você que vem à igreja, no culto de domingo, você fica 2 horas, 2 horas e meia para alguma igreja, algumas que são até menos, por semana. Então, tipo assim, isso é suficiente para alimentar a sua vida espiritual com Deus? Não, ninguém come uma vez por semana. Assim como ir ao psicólogo também é se alimentar, ter uma troca emocional que vai te ajudar, sim. Mas a gente está falando de uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias. Isso vai sustentar completamente a sua parte emocional? Não. Então, é nós que vamos buscando o nosso alimento, seja emocional, seja espiritual ou físico, né? Porque o que acontece? Você que vai em restaurante de vez em quando, hoje você veio aqui, você comeu uma comida boa, você não precisou ir lá para o fogão fazer. Coisa boa, maravilha. Queríamos nós todo dia isso, mas não dá. O que acontece? Não é você que tem que ir lá no hortifruti, na quitanda, no mercado, ou alguém que foi para você, mas você vai lá e descasca. Que a gente já sabe hoje, né? Como que é? As embalagens lá, descascar mais, desembalar menos, né? Tem essa regrinha, né? Porque o que a gente sabe? Que tudo que é esses produtos industrializados fazem mais mal do que os produtos da terra. A comida de Deus, que chama, né? Só que fala para mim, o que é mais rápido, mais prático? Eu abrir um salgadinho, comer um salgadinho, eu ir lá, cortar batata, cozinhar, temperar, fazer o arroz, fazer o feijão, e blá, 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 blá. Não é? Dá mais trabalho, mas o quê? É mais nutritivo. Então, não que seja errado você receber, né, mensagens em canais de
WhatsApp que vocês participam, devocionais. A irmã lá hoje fez um devocional, lá foi uma benção. Você ouviu o devocional dela, ok. Tá bom, tá te alimentando também, ok. Mas você ir lá e abrir o seu, você ir lá e preparar o seu alimento e deixar Deus falar direto com você, é a mesma coisa da comida e da embalagem, entende? De alguma forma vai te saciar. Só que o que vai te nutrir mais? Aquilo que Deus falou direto no seu coração. A oportunidade que você tem de conhecer Deus de uma maneira intensa. Então, eu era uma pessoa que eu vivia uma vida só religiosa. Venho à igreja, sento, leio a Bíblia quando aparece no telão. Antes de aparecer no telão, só levava a Bíblia para a igreja. Então, tirava o pó lá, né? Antigamente, as pessoas achavam no Salmo 91, a página amarela, né? Aí você tira lá da estante, dá uma limpadinha na Bíblia e leva para a igreja, que antigamente era assim, leva para a igreja. Aí abre a Bíblia, não sabe nem abrir direito lá, né? Olha o orgulho de novo. O orgulho que eu tinha muito, como os orgulhos vão aparecendo, né? E tudo isso, gente, eu só fui percebendo depois, quando eu permiti o Senhor ir me mostrando e me apontando que precisava ser mudado. Então, porque eu, desde criança, tinha a prática cristã de vir à igreja, então eu lia muito a Bíblia, eu sabia, e tinha aquelas musiquinhas, né? Gênesis, Êxodo, tudo, vocês lembram, né, gente? Daquela, né, aqueles nomes tudo lá da Bíblia. Aí a gente, às vezes, decora, aprende. Então, fica fácil, né? Para a gente aprender ali. E aí, eu, com todo o meu orgulho religioso, né? Então, eu estava lá, minha Bíblia toda pintada, né? Em várias partes. Aí, o pastor fala assim, abrem Abacuque. Aí, você... abre. A irmã lá está se matando, pensando, Abacuque, tem isso? Né? Obadias. Obadias, gente. Tem Obadias na Bíblia, viu? E aí, muitas vezes, a gente faz o quê? Abre a Bíblia, assim, toda pintada e, tipo, mostrando. Aí você ainda fala para a irmã assim do lado, quer que eu te ajude, querida? Mas não é que o seu coração está ali para querer ajudar aquela pessoa. A verdade é que você quer mostrar o quanto que você conhece da Bíblia. Que adianta você conhecer da Bíblia se você não pratica a Bíblia? Então, é isso, entendeu? Eu antes, conhecia alguns versículos da Bíblia, mas eu não praticava a palavra. Quando eu fui para a palavra, gente, Deus começou. Olha. E aí, outro grande versículo que saltou. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você sabe disso. Mas a gente se perde buscando tantas outras coisas. E se nós colocarmos, de fato, Deus em primeiro lugar, então é o quê? Eu vou acordar intencionalmente, lembra a palavra intencionalmente? Eu vou acordar intencionalmente meia hora antes. Não adianta a gente falar sobre cura e falar sobre transformação se você não usar o kit cura. O kit cura foi algo que Deus me deu no meu coração, está lá no meu curso de mentoria. E eu passei a entender pela minha própria jornada de cura que tinha um kit cura. Porque não é só ir no evento e pronto. Porque você vai voltar do evento, uou! Aqui você está num ambiente em que existe uma atmosfera espiritual relacionada a isso. Então, você vai sair daqui, meu Deus, eu sou uma leoa, uma poderosa em Deus. Eu vou escrever um livro, eu vou fazer não sei o quê, eu vou abrir um Instagram, eu vou ajudar pessoas, porque é para você ajudar pessoas, é para você se movimentar. Só que a gente sai assim, uou! Aí, a primeira coisa que você coloca lá no seu perfil, lá, o primeiro texto, ninguém curte, ninguém comenta. Aí você coloca mais os dois, ninguém faz mais nada, você para. Por quê? Porque a sua motivação está em quê? Em resultado, em serviço. Isso é do ser humano. Ah, Roberto, isso não vai acontecer comigo. Vai, isso acontece com todo mundo. Todos nós somos tentados. Pega lá a passagem de Jesus em que ele é tentado no deserto. Ali está apontando, tipificamente falando, para as tentações que nós sofremos na nossa vida. Ali o diabo chega diante de Jesus e também fala, ó, fama, sucesso, necessidade, pão. Então, ali está apontando para tentações que nós vivemos. Em algum momento da nossa jornada, nós vamos viver essas tentações. Então, a gente acaba desistindo porque não está fixo no propósito. E aí eu esqueci o que eu estava falando, porque eu entrei nisso, e assim mesmo, a gente fala, volta para onde eu ia, não lembro mais. Que te cura. Obrigada, irmã. Amém. As memórias que nos ajudam aí, né? As nossas memórias auxiliares. E aí eu fui num evento, no ano de 2013, num congresso como vocês estão aqui.
E eu vivi experiências profundas que curaram ainda mais profundamente a minha relação com Deus como um pai, a paternidade de Deus, e foi realmente algo incrível. Eu vivi experiências sobrenaturais, eu tive visões. Quem ler os Sarados para Sarar vai ler tudo isso. Eu descrevo tudo no Sarados para Sarar, tem um capítulo falando do congresso. Eu fui para esse congresso com a expectativa da minha área profissional. Deus, eu senti que Ele tinha me chamado para sair do trabalho, para ficar mais em casa, para aprender mais sobre Ele, mas não tinha nada ainda de ministério, eu não tinha livro escrito, não tinha nada dessas coisas que tudo hoje acontece, nem de eu ajudar pessoas e tal. Eu estava ainda ali como um bebezinho, sendo alimentado e sendo nutrido pelo Senhor. E aí eu fui nesse evento porque eu vendia roupas, eu tinha uma lojinha de roupa pequena no bairro, mas eu estava já assim, não tinha resultados, e eu falava, continuo, não continuo, viro sacoleira, vou vender, né, essas roupas em departamentos de algumas empresas que eu já trabalhei e tal, e eu sempre como a fazedora, né, aquela que sempre tem que fazer alguma coisa, que sempre tem que controlar tudo, não pode, né, descansar, então vamos lá, o que eu vou fazer? E eu estava com aquela angústia, tipo... Assim como a missionária falou que abriu mão de um trabalho público, né, que você pediu exoneração, eu também trabalhava como auxiliar de farmácia, e Deus falou no meu coração para eu pedir exoneração, e eu deixei um emprego que era vitalício, que eu podia ficar lá a vida inteira trabalhando naquilo. Mas ali, a partir dali, não era propósito de Deus para eu continuar. Então, ok, a gente obedece, mas estou ali, Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? Então, eu falei, Pai... Né, eu já estava ali um pouco caminhando com Deus, eu já vinha nesse processo de intimidade com Deus, de ler a palavra, de ser fominha mesmo, de maratonar. Antigamente, isso lá em 2012, não tinha tantas mulheres e homens como hoje a gente tem no YouTube. Isso é uma bênção, também nos ajuda. Claro que você tem que saber quem ouvir, né, gente? Busque conselhos dos pastores e dos líderes dessa igreja. Você não pode ouvir uma doutrina, por exemplo, que é totalmente oposta à doutrina que você recebe na sua igreja, ok? Senão você vai ficar confuso, vai começar a questionar e tipo, mas como isso, como aquilo? Enfim, tem que ter sabedoria. Mas eu ouvia muito a pastora Helena Tanuri e Joyce Meyer. Então, eu mergulhava nas ministrações dela. As meninas, minhas filhas, eu colocava elas para dormirem, que nessa época elas eram crianças. A menor tinha 5 anos de idade, a maior já estava ali na adolescência. E eu ia para a sala, e com aquele notebook velhinho lá que eu falei, ficava... Era com aquele, porque não existia smartphone. Eu colocava um fone lá no notebook e eu ficava ouvindo ministrações no YouTube e anotando e me derramando no chão e mergulhando de ranho mesmo, de baba, de rolar, dessas coisas assim. Ali com Deus, sabe, me abrindo e me derramando. E aí, por ouvir muito a pastora Helena Tanuri, me deu muita vontade de ir no congresso, diante do trono que tinha na época, que era bem famoso e tal. E aí eu fui lá, teve uma pessoa aqui de Minas aqui, né? Tem alguém de Minas aqui, que veio para cá passear aqui. Ah, que linda! Aí fui lá para Belo Horizonte, nunca tinha viajado de avião na minha vida. Então, pensa, quantos desafios. Olha a fome e a sede. Você está entendendo? É isso que você tem que ter, fome, sede. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Sabe? Caminhar e buscar. Fui. E voltei daquele congresso extremamente impactada. Quando eu voltei, com tudo que eu tinha vivido, tudo que eu queria era só tipo, agora eu vou dar uma descansada, uma semana aí tranquila, né? E eu me lembro que naquela madrugada que eu voltei, o Espírito Santo já falou ao meu coração. Eu senti aquela vontade de escrever o que eu tinha vivido no congresso. Então, eu comecei a escrever como que um diário mesmo, o que eu vivi, o que Deus falou, as minhas experiências. E ali, sabe, no dia seguinte, eu dei continuidade. Quando foi no 3º dia, o Espírito Santo falou ao meu coração, filha, eu estou te dando um livro para que, através da sua história, muitas outras mulheres sejam curadas. Você está entendendo como nasceu o meu propósito, vamos dizer assim? Eu não estava ali, ai meu Deus, qual é o meu propósito? Ai meu Deus, qual é o meu propósito? Não, eu entendi que o meu propósito é glorificar a Deus. E aí a gente se lança em conhecer o dono do propósito. E aí você vai conhecendo a Deus, porque você quer conhecer a Deus. E naturalmente, quando você está muito próximo de Deus, Deus te empurra para o próximo. Essa é uma regra. Quanto mais próxima você está de Deus, mais Ele te empurra para ajudar pessoas. Quanto mais distante você está de Deus, mais você não quer... Não estou dizendo quando você está cansada, tá, gente? Né?
É normal, tem dia que a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, está cansado, é normal. Mas eu estou dizendo, sabe aquela apatia? Você vai se distanciando, você não quer mais se relacionar porque você está ferida, você não acredita mais nas pessoas porque elas te feriram, aí você está depressivo, então você está apática, você não quer mais estar com gente, aí você vai se distanciando, de Deus e das pessoas, de Deus e das pessoas. Claro que também existe um tempo, um momento, em que Deus, Ele também te afasta das pessoas para Ele te curar, Ele te separa. Quem comprou o livro Desconstruindo o Meu eu falo disso exatamente no processo da olaria, que existe o processo da quebra, do molde, da separação. Não confunda alhos com bugalhos, tá? Mas o que eu quero dizer é que é quando você está intencionalmente buscando o Senhor, à medida que Ele vai te trabalhando, Ele vai o quê? Te direcionando a ajudar outras pessoas. Eu gosto de uma passagem bíblica que está lá, deixa eu ver até se eu tenho marcado aqui, em Coríntios, 2 Coríntios 1, 3, 4. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4 vai dizer: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha isso. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para quê? Eu amo esse para quê, porque isso aponta para um propósito. Por que que Deus faz isso? Porque tem um propósito. Então, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando pelas mesmas tribulações. Você entende? Será que você entende que aquilo que você viveu pode ajudar outras pessoas? Gente, sabe um tabu hoje em dia, um mito? Que as pessoas falam assim, mas está todo mundo fazendo. Mas está todo mundo falando. Eu vou falar igual a sua mãe falava, mas você não é todo mundo. Gente, quando eu comecei, lá em 2012, quando Deus me deu esse chamado na área emocional, como não tinha muito essa facilidade das redes sociais, de smartphones, de 4G, essas coisas, não tinha, era raro, era difícil. A internet era aquela, né, difícil, né? Não era igual aquela, né? Não era essa. Mas também, pelo menos no bairro que eu morava, nossa, era difícil conseguir. Às vezes tinha que comprar até de móvel, assim, colocar aqueles, parecia um pendrive, assim, que era a internet que você comprava, não sei quem já pegou essas fases aí. Resumindo, não era uma internet, você pode assistir uma Netflix, você pode assistir... Se estava alguém assistindo uma Netflix, aí a outra pessoa, desliga aí, porque caiu aqui. Então, era assim, era literalmente internet compartilhada, né? Não dava para ser essa coisa que é hoje, banda larga, então assim, né? Então, o que acontece? Naquela época, por não ter tantas coisas assim, gente, parecia que Deus tinha me dado algo único. E eu, assim, porque a gente passa por esse processo. A gente sai daquele lugar assim, céus, vida, quem sou eu? Sou ninguém. Gente, vocês já ouviram falar da cidade de Jandira? Jandira é do lado de Barueri, tá? Então, nessa época eu morava em Jandira. E eu morava num bairro bem ruim de Jandira. Quem conhece a cidade lá sabe que é só morro, né? Não é bonita assim igual Jundiaí, né? Então, tipo assim, de onde você veio? Jandira. Oi? Né? Mais ou menos isso, né? Já disse, já morei em tanta casa que não me lembro mais. Quem foi do mundão já sabe. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Não sei o que eu quero dizer com isso, mas vou lembrar, peraí. Eu achava que a gente sai do polo, nada sou, quem sou eu? Uma improvável, moro em Jandira, que cidade é essa para... Olha, Deus me deu um livro. Nossa, Deus vai me usar na área emocional. Não, parecia que era só eu. Eu não via muitas pregadoras falando e tal, eu me achando. Aí Deus assim, minha querida, então vamos passar por um vale. Vamos lá, assim, para a olaria. Porque eu vou te usar sim, minha querida, mas eu preciso quebrar um pouco. Aqueles orgulhos que você não vê. Os orgulhinhos, sabe? As raposinhas que a Bíblia vai descrever, que é as raposinhas que consomem a vinha. Então, aí, vamos lá, né? Paularia com o papai. Foi 3 anos de... delícia, quebra, amassa o barro, pisa no barro, e faz o vaso e não tá bom, quebra de novo, e pisa no barro e amassa. Bem isso. Foi bem esse o meu processo. Aí depois começou a fomentar, né, gente? E agora com a pandemia, então, aí esse tanto de mulherada, de um monte de gente, e todo mundo também falando. Aí você começa a pensar assim,
já não sou mais única, né? A gente pensa assim, né? A irmã veio ali para mim e falou assim, Jéssica, eu não quero uma palavra igual você está escrevendo para todo mundo, não. Eu quero uma específica para mim. Mal sabe ela, tadinha, que minha cabeça, assim, preciso pensar em várias coisas. Então, eu já pego vai direto. Cada livro tem uma dedicatória exclusiva. Então, vou fazer, você é única, porque você é única. Mas aí a gente tem a tendência a achar que nós não somos únicas. Uma vez eu escrevi um texto muito legal na internet, falando assim, você é única, mas não é a única. E aí é assim, você é única, sim, diante de Deus você é única. Mas você não é a única sofredora da face da terra. Você não é a única que tem conhecimento nessa área. Você não é a única escolhida por Deus, entende? Mas você é única naquilo que Deus te chamou. Gente, hoje eu comi arroz, feijão e legumes. Quem aqui já comeu a comida que você comeu hoje aí? Quem aqui já comeu arroz, feijão, frango em cubinho, salada, cenoura, vagem, tudo que estava ali, alguém nunca tinha comido? Algum ingrediente ali? Em algum momento da nossa vida a gente já comeu, né? Mas é o mesmo sabor que você já comeu? Cada comida que a gente come, ainda que seja a mesma comida, arroz e feijão, é diferente o sabor. Porque cada tempero é único. Você já não viu isso falar, eu gosto de comer a comida da minha mãe, por quê? Mas não é o mesmo arroz, mesmo feijão. Gente, a pessoa pode ir na sua casa, fazer na sua panela, no seu fogão, com os seus ingredientes, e o sabor sai diferente. Porque cada pessoa tem um jeito de cozinhar. E assim é a nossa vida. O meu jeito de falar é único. Alguém pode vir aqui e falar também de neurociência, de psicanálise, de Bíblia, de vida emocional, de trauma. Mas o jeito que eu vou falar, esse jeito esquisito, que eu erro, que eu atrapalho, que eu esqueço, que não sei o quê, é meu jeito. É o meu tempero. E vocês, cada uma de vocês tem o seu tempero. Tem gente que é mais comedida. Não é igual eu, assim, que sai que nem uma louca. Quero entregar tudo, falar tudo. Tem gente que é mais calma, eu admiro. Respira, né? Eu nem respiro, nem tomar água eu tomo. Vai ser um trem desenfreado. Eu lembro que as primeiras ministrações que eu fazia, a pessoa, mas você fala tão rápido que eu não entendo. Eu falo, então você vai lá para o YouTube, põe no 0.5 que você me entende. Agora que eu estou curada, eu falo, mas antes não. Eu falo rápido, ninguém entende. Gente, a primeira vez que eu preguei, buscando em Deus, Senhor, qual a palavra? Como sempre, desde sempre. Há 12 anos eu faço isso. E Deus deu uma palavra ao meu coração, arrependimento. Inclusive, Deus trouxe ao meu coração a passagem onde Jesus faz a primeira pregação, onde ele fala sobre arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Então, a primeira pregação de Jesus foi sobre arrependimento. E João Batista, que foi o precursor de Jesus, também pregava sobre arrependimento. Então, Deus falou ao meu coração, você vai levar sobre arrependimento. Só que eu não tinha ainda maturidade, nem, como eu posso dizer, a versatilidade, deixa eu falar difícil, vai. A versatilidade comunicativa que eu tenho hoje, que não é tanto assim, mas que Deus vai nos aperfeiçoando, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Nós temos que buscar crescer, tudo aos pouquinhos. Então, eu levei a palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu não sabia explicar por que arrependimento. E eu preguei sobre arrependimento, trouxe um pouco o meu testemunho. Aí, eu me lembro como hoje, foi a primeira vez, gente, eu estava tremendo, era pouco, eu estava morrendo de medo, porque eu, literalmente, tinha pânico de falar em público. Eu nunca me vi fazendo isso. Não é uma coisa assim, você sempre se viu? Não. Quando eu era adolescente, eu me via sendo missionária, mas não uma missionária de púlpito, missionária de frente, de limpar, de ajudar, de organizar, de estar com criança, de, sabe, mão na massa, no bastidor. Nunca me vi assim, fazendo isso aqui. Nunca, jamais. E aí Deus me chama para isso, só para tirar de novo eu do controle da casinha. Então, imagina o pânico, o medo, todas as sensações e rejeição. Então, aí a ferida da rejeição é o quê? Olhou, dormiu. Gente, o que tinha gente que dormia, hoje assim, eu só foco assim, está dormindo, eu já olho para outra. Não vou olhar para essa que está dormindo, não. Fica a dica aí para quem prega, hein? Foque em quem está assim com você, fazendo assim, ó, que isso te anima. Entendeu? Você foca em quem está dormindo, mexendo no celular. Não olha para essas pessoas, porque vai parecer que elas não estão nem ligando o que você está falando. Aí tua autoestima já... Gente, é ser humano. Ser humano, né? Normal, um cérebro, não adianta, né? Aí, a irmãzinha, jovem que era, jovem mesmo, saiu assim, mas ela saiu do fundo assim, da igreja quando terminou o culto e veio. Como assim?
Eu não entendi nada que você pregou, eu não entendi nada da sua pregação. Como assim você teve que se arrepender, sendo que você foi a vítima? De fato, ela não entendeu e eu não tinha maturidade para ensinar, eu não tinha essa expansão cognitiva que eu tenho hoje. O que é o arrependimento, gente? A palavra arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de direção. Então, ok, eu fui vítima, sim. Fui vítima de abuso sexual, de desamparo, de negligência, de abandono, de dor, de rejeição, de tudo. Mas hoje eu era? Hoje eu era? Eu ainda continuava nessa situação? Não. Inconscientemente, sim, porque o nosso inconsciente ele é atemporal. O que significa isso? Que se você não tratou a dor da infância, da criança, ainda está viva dentro de você hoje com 50, 60, 70 anos. É a dor ainda. Mas, como eu posso dizer, né? Na prática da vida, na vida, eu não vivia lá naquele lugar. Tá? Era só no meu inconsciente, eu não vivia, então eu não sabia como explicar. E aí o que acontece? O que a gente vive ocasiona orgulho, comportamentos tóxicos, inveja. Uma pessoa, por exemplo, que ela teve muita falta de recursos, naturalmente ela inveja quem teve. Por quê? Porque você ia para a escola. Eu, por exemplo, ia para a escola com uma sandália de dedo, faça frio, faça chuva, vai para a igreja, para onde for, com aquela sandália. Aí, frio, eu via as meninas com bota, com tênis. Eu não tinha. A criança, naturalmente, ela quer o que o outro não tem. Ali já surge uma raiz de inveja. Porque o outro tem, porque eu não tenho. Uma família. Você vai na casa de uma amiguinha, quando é criança. Aquela família, pai, mãe, todo mundo rindo, bolo, aquela alegria. Você não tem um pai. Sua mãe tem problema com álcool, ou a mãe é louca, ou... Sabe, tipo assim, a gente quer. É normal, é natural. O ser humano, ele é comparativo. Só que na fase adulta, a gente precisa entender. Essa comparação surgiu lá naquela história. E eu não posso continuar alimentando. Essa inveja daquela irmã surgiu porque um dia eu conheci alguém parecida com... Você entendeu? A gente vai começando a entender onde nasceram esses pecados e esses comportamentos tóxicos. Mas isso é um processo que a gente faz ao longo do tempo. Então, eu não soube explicar para ela. O que aconteceu? Eu saí dali de um jeito... Minha primeira pregação, gente, para vocês verem. Quando eu olho para mim, às vezes eu parava assim antes. Hoje não mais, porque acho que eu já estou mais curada. Mas antes, quando eu ainda estava bem insegura, às vezes eu parava e ia me ouvir no YouTube, assim, na pregação. Falava, eita, meu Deus, quem é essa? Sabe quando você não se reconhece, você fala, a obra de Deus é linda. Porque eu não me via daquele jeito, capaz, sabe? Então... aquele dia, eu voltei para casa chorando em prantos. E o diabo só assim, ó. Você não nasceu para isso. Olha isso. 12 anos atrás, o diabo falou para mim. Você não nasceu para isso. E hoje, 12 anos depois, em cada igreja que eu passo, centenas de testemunhos, e eu vejo exatamente que eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Aleluia! Então, queridas, você nasceu sim para brilhar a luz de Cristo. Para de se inferiorizar. Sabe, para de dar desculpa para Deus. Para de falar, Senhor, eu não sei falar direito. Vocês viram eu aqui? Eu não sabia falar, gente, eu não sabia conjugar verbo direito. Eu não estudei escola pública a vida inteira. Nunca tive, sabe? Não é sobre isso. Tem que ter conhecimento? Tem. Também não é ignorar o conhecimento. Mas é não colocar jamais o conhecimento acima do poder de Deus. Porque eu comecei lá atrás sem ter conhecimento. Deus me usava ali sem ter conhecimento. Hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento. Não tenho todo conhecimento e nunca terei. Deus me usa também tendo conhecimento. Mas sempre é Ele. Sempre é Ele. É dele, por Ele, para Ele. E assim é na sua vida. Mas precisa que você se posicione. Precisa que você pare de arrumar desculpas, porque eu tentei arrumar todas as desculpas que foi possível. E eu me lembro naquele dia, por isso que eu estou falando, viva com o Espírito Santo. Tenha experiências com Deus, porque tem experiência, gente, que consultório de psicólogo nenhum vai te dar. Não menosprezo o trabalho, é o que eu trabalho, mas eu estou dizendo, tem coisas que é tão só o Senhor e você. Tem coisas que nem aqui na igreja você vai viver lá no seu secreto com o Senhor. E eu me lembro de eu chorando desesperada, eu não nasci para isso, porque ninguém entende nada, ninguém vai entender quando eu falar.
E eu cheguei em casa, gente, sabe aquela vontade de enfiar um pijama e se enfiar embaixo da cama, né? Nem deitar na cama. É de baixo assim mesmo, sabe? Que nem você quer se encolher. E na hora que eu cheguei em casa, eu já fui pegando o pijama. O Espírito Santo falou ao meu coração: pijama não. Olha isso. Olha que doideira. Pijama não. Você não vai pôr um pijama. Então, o Espírito Santo, ele vai falar umas coisas com você que você vai falar assim: nossa, será que é minha imaginação? É Deus cuidando de você, é o teu pai te ensinando. Por quê? Porque a gente tem a tendência o quê? Ai, fulana me criticou. Ai, não sei quem falou para mim. Você tem certeza que você vai fazer isso? Olha, cuidado, viu, que isso daí pode dar um BO. Nossa, mas você fica aí autorizando as mulheres a atender outras mulheres. Com que autoridade você faz isso? Nossa, mas está aparecendo alguém na Bíblia lá que chegavam assim e falavam assim, ó, com que autoridade você expulsa demônio? Para quem que falavam isso? Jesus. Então, não deixa ninguém enfiar o dedo na sua cara e falar com que autoridade você faz isso, se foi o próprio Deus que te chamou e te autorizou. E eu não estou aqui incentivando a rebeldia espiritual dentro da sua igreja. Não é nada disso. Não, de novo, não confunda. Eu só quero dizer que, às vezes, aquelas pessoas que você mais espera, que vão te apoiar, que vão falar, você vai escrever um livro? É isso aí! Ô filha, que legal escrever num livro. Não, sua mãe vai lá para você e fala assim, está se achando. Cuidado, o que você vai escrever aí, hein? Não vai falar mal de mim não, hein? É assim que as pessoas agem. Nossa, você escrevendo um livro? Oxi, ficou doida? Ou então, quem que encheu sua cabeça de minhoca? É assim, as pessoas não vão dar crédito. O que Jesus falou? O profeta não tem honra. Gente, eu só citei Bíblia aqui. Eu não precisei abrir a Bíblia, com exceção do versículo ali de Coríntios que eu li. Se você prestar atenção na minha pregação aqui, toda hora eu citei Bíblia. Toda hora eu citei. Por quê? Eu fiz teologia? Não, mas eu li. Li, e continuo lendo e lendo. Porque não é sobre ali uma vez e check, ó, acabou. Não, a Bíblia é um livro para ser lido enquanto você respirar. Eu consigo ler um versículo por dia? Tá bom, minha irmã, mas que seja. Você está sendo sincera? É um só mesmo que você consegue? Tem certeza? Se é um só, beleza, só não deixe de fazer. Agora, né, arrumar desculpa que você não pode, na verdade, quando pode. Então, é nesse interim dessa nossa relação com Deus que Ele vai nos curando. Aí Ele vai nos indicando leituras, Ele vai trazendo pessoas para ser instrumento de cura na nossa vida. Ele vai trazendo pessoas para nós ajudarmos. E Ele também vai trazendo novos tempos para a nossa vida. Aí agora, de repente, Ele direciona a gente a estudar, ou Ele direciona a gente a fazer tal coisa, ou Ele direciona a gente a se reclusar, ficar tipo assim, quietinha, sabe? Ele determina, não tem lá em Eclesiastes 3:1? Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Então, qual é a sua fase? Qual é o seu momento? É o Senhor quem vai determinar. O que você tem que sair daqui entendendo que você pega a sua dor, aquilo que um dia você sofreu tanto, aquilo que um dia você gemeu tanto, aquilo que um dia você nunca imaginou que pudesse dar algo de bom, e você submete isso a Deus, como de manhã fizemos aqui no apelo, onde você trouxe a sua dor para o Senhor. Agora, o seu posicionamento é: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronta? Não, eu não estou pronta também. Você não está pronta, assim como eu, quando eu comecei. Gente, a única coisa que eu tinha era boa vontade no meu coração de poder compartilhar com as pessoas o que eu recebi. E eu encerro aqui, pedindo para você fechar os seus olhos, para você pensar o que você tem para entregar para o Senhor. Quem era você antes de Jesus te encontrar? Sabe, às vezes a gente precisa lembrar um pouquinho. Porque a gente se acostuma com a graça. A gente se acostuma com vir à igreja e faz disso um rito religioso. Mas como você estava antes de Jesus te tocar? E o que você fez para chegar até aqui? Sabe, esses passos que você deu até aqui, esse caminho que você trilhou até aqui, você já pode compartilhar as suas experiências com outras pessoas. Você pode aliviar a jornada de alguém.
Você pode tornar a jornada dessa pessoa mais rápida se você compartilhar não só os seus acertos, mas principalmente os seus erros e os seus aprendizados. Eu quero que você continue com os olhos fechados. E eu vou ler um texto aqui que eu escrevi. Transforme a dor em propósito. Preste bem atenção nessas palavras. Vou falar bem devagar. Pode soar contraditório, mas o trauma que um dia despedaçou a sua alma pode ser a chave para descobrir o seu maior dom. Não, isso não significa romantizar a dor ou ignorar o sofrimento que ela causou. Mas é reconhecer que mesmo no terreno mais árido, Deus pode fazer brotar flores. O trauma, por mais devastador que seja, revela uma capacidade extraordinária de resiliência e empatia. Ele nos força a olhar para as nossas feridas e enxergar nelas não apenas cicatrizes, mas marcas de superação e de aprendizado. Aquilo que um dia foi dor, pode se transformar em sensibilidade para acolher a dor do outro. Pode se transformar em força para erguer quem está caído. Pode se transformar em sabedoria para caminhar por estradas que outros temem trilhar. Quando permitimos que Deus entre no processo, Ele transforma o peso da dor em uma ponte para a cura. O que um dia foi fraqueza, pode ser usado como ferramenta de fortalecimento. Aquilo que parecia uma destruição total, pode ser a reconstrução de uma versão mais forte, mais sábia e mais humana de você mesma. O seu trauma não define quem você é, mas a forma como você permite que ele seja usado pode ser o que mais te aproxima do propósito para o qual você foi criada. Deixe Deus ressignificar a sua dor, porque no fim, aquilo que tentou te destruir pode se tornar o maior propósito da sua existência. E eu vou repetir essa frase. Aquilo que um dia tentou te destruir pode se tornar o maior propósito da sua existência. E eu convido você nesta tarde a fazer as pazes com a sua história de vida. Muitas mulheres não aceitam aquilo que elas viveram. Seja o luto, uma perda, seja um abuso. Você se sente injustiçada por Deus. Talvez a morte de um pai, a morte de uma mãe. Talvez o seu pai morreu quando você era criança. Talvez você perdeu uma pessoa que era muito importante na sua vida e essa pessoa servia tanto a Deus e você até hoje não entende e faz perguntas. Talvez um filho com necessidades, com uma deficiência. Talvez um filho atípico. Perguntas sem respostas. Histórias não aceitas. E enquanto você não aceita a sua história como ela foi, você não consegue alcançar o teu propósito, porque é no teu propósito que a história que você viveu vai servir de instrumento para que o nome de Deus seja glorificado. Será que você pode hoje falar para você mesma, com você mesma aí, eu faço as pazes com a minha história de vida, eu faço as pazes com o meu passado, eu perdoo as pessoas que me feriram, eu perdoo aqueles que de alguma forma destruíram a minha identidade, o meu senso de valor, a minha autoestima. Será que você pode definitivamente colocar uma pedra sobre isso e decidir viver um novo tempo, ainda que às vezes tenha que revisitar alguma história do passado, mas é para curar, não mais para ficar ali resmungando, reclamando, se colocando como vítima dessa história? Será que você pode dizer, Senhor, eu estou aqui? O Senhor pode escrever uma nova história através dessa história que parece, Senhor, que não iria dar em nada. Eu vejo o Espírito Santo. Eu vejo como que alguns anjos aqui, com as mãos estendidas, diante de algumas mulheres.
E essas mulheres, elas estão com cadernos e com canetas na mão. Essas mulheres estão escrevendo as suas próprias histórias, como elas acreditam que deve ser. E o anjo está com a mão assim, ó, diante de você falando: você vai me entregar essa caneta? Será que você é capaz de entregar essa caneta para o anjo, entregar para o Senhor? E deixar Ele escrever daqui para frente? Sabe, o Senhor é aquele que pode apagar até aquilo que a gente na época de escola sabia que aquilo que é escrito a lápis a gente consegue apagar com borracha. Mas aquilo que é escrito a caneta a gente sabe que não pode apagar com borracha porque até rasga. Mas deixa eu te falar, o Senhor, Ele tem um produto, metaforicamente falando, que consegue apagar até aquilo que parece ser permanente. O que a gente escreve com caneta muitas vezes é permanente. Mas o Senhor tem o elemento que apaga aquilo que você achou que ia ser permanente na sua história. Aquilo que você falou não tem mais jeito. Aquilo que você falou aqui não tem como ter algo de novo, algo de bom. Não tem como extrair algo de bom. O Senhor está dizendo: ei, por que duvidas de mim? Por que duvidas do meu poder, filha? Só confia. Só confia, só confia. Será que você é capaz de entregar? Será que você é capaz de se render ao processo? Será que você é capaz de se humilhar diante de Deus? Ah, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Não sabemos como, nem de que forma, nem quando, nem aonde o Senhor vai nos usar. Mas nós queremos, ó Deus, nós queremos sair deste lugar de dor e ir para o lugar do propósito. Nós queremos submeter a nossa história para que o Teu nome seja glorificado. O Senhor é o Deus do impossível e o Senhor continua fazendo. Assim como milagres foram realizados lá atrás, o Senhor continua realizando milagres hoje. Pai, cura, Senhor. Abre, Senhor, algumas mentes. Ah, Senhor, apaga as palavras que essas mulheres ouviram sobre incapacidade. Ah, Senhor, arranca, Senhor, alguns medos que paralisam essas mulheres. Senhor, dá ideias, criatividade, Senhor, maneiras que elas possam comunicar o Teu Evangelho, a Tua mensagem, o Teu amor neste tempo. Prepara as Tuas filhas, Pai, para a grande colheita, para o novo tempo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.